Buenas, beleza pura, seus pangaré? Então vamos lá. Bom, a aula de hoje então seria de cortes aí com vocês lá na faculdade. A ideia então é passar um pouco daquilo que nós estaríamos vendo em faculdade, aqui um pouco à distância, né? Um pouco não, muito à distância. Eu não sou nenhum tipo de digital influencer, então eu não entendo nada. E então desde já vai aí um pedido de desculpa com relação a filmagem, edição, essas coisas não vai existir, beleza? Antes de mais nada, só para vocês não se esquecerem, se inscreva no canal, ative o sininho e bora lá! Bom, pessoal, seguinte, vamos lá. Nós temos aqui então as nossas facas, né? A gente vai estar utilizando aqui a faca de legume, faca do chefe, a nossa chaira, descascador, tábua e os legumes que a gente vai utilizar hoje. Bom, antes de mais nada, a gente pega um pedaço de papel toalha, um pano, um perfex, qualquer coisa do tipo, a gente vai molhar e aí a gente vai colocar embaixo da nossa tábua. Por quê? Tá vendo que ela fica deslizando? A ideia é então que esse papel dê estabilidade para nossa tábua e fique mais fácil o nosso trabalho, certo? Pessoal, seguinte, primeiro a gente tem que aprender como a gente vai pegar na faca, manipular o nosso principal instrumento, como a gente vai segurar os nossos ingredientes, no caso hoje esses legumes aqui. Bom, então como a gente já havia mostrado em sala de aula, nos slides, tal, a conversa com o Roberto também. Para faca, então, a faca que vocês têm aí, a ideia é se colocar o dedo indicador na lateral da faca, os outros 3 dedos segurando o cabo e o dedão fazendo um apoio na parte superior para a gente conseguir ter uma estabilidade maior aí no manuseio da nossa faca. Beleza? Como que eu vou fazer? Então, cameraman, chega mais perto. O que eu tenho que fazer? Eu vou apoiar, segurar sempre o meu alimento com as pontas dos meus dedos, dessa maneira, certo? Seguro, dedão sempre atrás para não ter o risco de cortar. Faca vai sempre bater no que a gente chama de falange, né? Então a gente vai bater nessa parte do dedo. Desse modo eu não tenho nada entre a lâmina e a faca que não seja o alimento que eu esteja cortando, né? Nossas avós, mães e tal, normalmente segura o alimento dessa maneira e aí a gente mesmo tem o costume de fazer assim e aí a gente começa a cortar. E aí a chance de eu perder a ponta do meu dedo é grande. Então assim, dessa maneira, segurando dessa maneira o alimento, eu consigo ter uma segurança maior e cortando somente o alimento, não cortando os meus lindos dedinhos. Certo, pessoas? Com a prática, com o tempo, isso daí você vai pegando o jeito. No começo é um pouco mais difícil, é um pouco mais... Não é difícil, né? É questão de prática, de chegar e segurar o alimento mesmo dessa maneira. A hora que a gente voltar para as aulas, a gente vai trabalhar isso novamente, aí eu vou ficar pegando no pé de vocês com relação a tudo isso. Mas até lá, pratiquem, testem e vocês mesmos têm que ter o autocontrole de, quando for segurar o alimento, sempre segurar dessa maneira, para não ter nenhum tipo de acidente aí com vocês. Beleza? Um dos principais alimentos que a gente acaba utilizando aí é a cebola, né? E aí todo mundo me pergunta o que faz para não chorar quando você vai cortar a cebola e tal. Bom, não é muito segredo. O truque é, sempre que você for cortar a cebola, antes de cortar, você enche a boca d'água, coloca um palito de dente na boca, levanta o pé esquerdo e pula de um pé só. Nisso não vai acontecer nada. Falar, viu? Óbvio que não. Bom, cebola.
A cebola, ela tem aquela água que sai da cebola quando você corta a cebola, ela é muito volátil, é um ácido. E aí então ela evapora muito facilmente. Então a hora que evapora essa água, por ser um ácido, quando entra em contato com os nossos olhos, acaba irritando, e a maneira da gente salvar, entre aspas, os nossos olhos é lacrimejar, né, de limpar desse ácido. Então aí a gente começa a chorar. O que a gente precisa? A gente precisa de uma faca bem afiada para a gente cortar a cebola e não esmagar a cebola. Então isso daí faz com que libere muito mais se você esmaga a cebola. Você pode descascar, deixar ela em água durante alguns minutos, que isso também vai fazendo com que ela perca esse ácido, né? Você passa a lavar essa cebola. A cebola armazenada em geladeira também diminui a liberação desse líquido, e também diminui assim o seu choro na cozinha. Tá? Outras maneiras é você colocar aqueles óculos de esqui e tal, você também se protege com relação a isso. Bom, vamos lá. A gente vai cortar então a nossa cebola. Perceba que eu estou sempre segurando com as pontas do dedo, o dedão sempre atrás, e cortei no meio a nossa cebola, certo? Bom, eu tenho aqui então a raiz da cebola, que num primeiro momento eu vou manter essa raiz. Por quê? Porque vai facilitar o meu corte. É nela que está presa todas as camadinhas da cebola, tá? Então eu vou cortar a ponta e eu vou tirar a casca da nossa cebola. Beleza. Então, nesse primeiro momento, nós temos a nossa cebola descascada. Para nós cortarmos a nossa cebola em cubinhos, então a gente vai segurar e fazer dessa maneira e passar o dedo. Não, óbvio que não. Então o que a gente vai fazer? Segura com a ponta do dedo, com as pontas da faca, com a ponta da faca. Eu vou fazer pequenos cortes na vertical, em paralelos, sempre mantendo na parte de trás mais ou menos um dedo, meio dedo, sem cortar, tá? Isso vai fazer com que todas essas fatias de cebola se mantenham presas, para depois, a hora que eu for tá fazendo o nosso primeiro corte em cubos, tá? Que seria uma brunoise, tá? Então, depois dos cortes na vertical, eu venho com cortes horizontais, certo? Tomando bastante cuidado com os dedos. Fiz os cortes na horizontais e agora eu vou de novo com um corte na vertical perpendicular ao primeiro corte inicial. Então o primeiro corte inicial vertical estava aqui e eu vou cortar agora dessa maneira, certo? Então aqui, olha, eu venho cortando minha cebola. Como que eu vou cortar minha cebola? Aproveitem toda a extensão da lâmina, tá? Percebam que eu não estou esmagando. Olha como é muito mais difícil. Olha só, então eu venho e utilizo a extensão toda da minha lâmina da minha faca. Dessa maneira, eu tenho um corte mais preciso e eu não choro, tá bom? É o pessoal da filmagem, do set aqui, que está acompanhando a filmagem, tá bom? Sem problema. A partir daqui, eu tenho então os nossos cubinhos de cebola, as nossas brunoises. E aí, se eu repicar essa cebola, eu estou fazendo um ciselé. O que a gente chama de ciselé é o picar, tá? Então, em francês, eu fazendo
esse movimento, eu faço um ciselê, tá? Eu pico a minha cebola. Então nós temos aqui a nossa primeira parte. Vamos colocar aqui no prato. Depois a gente vai trabalhar mais com isso daí. Vou fazer mais uma vez só para vocês verem, apesar que não precisa, né, fazer, porque agora como está sendo filmado, qualquer dúvida vocês voltem, né? Então não tem problema. Mas vamos lá. Então, cortes paralelos na vertical, horizontal, vertical, paralelo. Percebam, olha, a faca, o movimento da faca, tanto da frente para trás, quanto de trás para frente, tá? Não tem certo ou errado, certo? Peguei aqui o nosso finalzinho, a gente não vai ter nenhum tipo de desperdício, e corto a cebola que está. E aí, se eu quiser, eu faço então o ciselê dessa cebola. Perfeito. Vamos lá. Então aqui, nossa cebola. Muito bem. Com a próxima cebola, a gente vai fazer então o que a gente chama de corte julienne. Então, o mesmo processo inicial, tá? Vou cortar a ponta da cebola, vou descascar. Ótimo. Para julienne, eu posso trabalhar com a cebola nessa posição ou nessa posição. Tá? O que caracteriza o julienne são os cortes de 3 milímetros. Tá? Então, trabalhando dessa maneira, eu vou tirar fatias finas. Viro e continuo do mesmo jeito. Poderia também até ter já tirado essa raiz para ficar mais fácil o nosso corte. Rapaz do céu, vou dizer uma coisa, hein? Essa cebola tá mais ardida que pimenta. Nossa senhora. Nem vou filmar agora porque vai mostrar chorando. Não é corona não, viu? Não se preocupa, viu? Tá? A diferença de fazer aqui ou aqui é que aqui eu tenho uma uniformidade maior das fatias por conta do desenho da cebola, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, então sempre perceba a espessura do corte, quem determina é o movimento do dedo, dos meus dedos que estão aparando a minha faca. Então, se eu quero mais fino ou se eu quero mais grosso, o que vai determinar é o movimento do meu dedo. E perceba o movimento da minha faca, sempre de forma de pêndulo, tá? Então, eu aproveito o desenho da minha lâmina. Olha só, então venho e faço esse movimento, tá? Eu corto e empurro, corto e empurro. Perfeito? Então vamos lá. Nós temos aqui o nosso julienne, certo? Então, a julienne, cortes fininhos de qualquer item, certo? Muito bem. Vamos lá. Eu vou trabalhar agora, eu vou jogar esse lixinho aqui fora.
eu tenho que me recuperar emocionalmente, porque eu estou abalado. Foi muito choro. Perfeito. Bom, vamos lá. Eu vou pegar uma toalhinha rapidinho, só para limpar a nossa tábua. Ai, ai. Perfeito. Continuando em nossa sequência de cortes em cubos, eu vou pegar uma cenoura, vou descascar, porque depois, obviamente, eu vou aproveitar todos esses ingredientes aqui em casa e fazer uma deliciosa comidinha para minha esposa, que eu amo tanto. Não é verdade? Bom, vamos lá. Cenoura. A cenoura, por ser um alimento cilíndrico, eu tenho que dar uma base plana para poder firmar na minha tábua e eu não correr o risco de me cortar. Então o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou cortar a minha cenoura ao meio para ficar mais fácil. Depois eu vou cortar uma fatia fina da minha cenoura, tá? Simplesmente para eu ter um ponto plano que vai deixar a minha cebola estável dentro, em cima da minha tábua, certo? Bom, para fazer os cubos, se a gente for trabalhar com extrema exatidão e precisão, obviamente a gente vai ter perdas, a gente vai ter quebras, entre aspas, né? Então a gente vai ter até chegar no miolo da cenoura para a gente ter um perfeito bastão, eu vou ter que aparar bastante essa minha cenoura. Obviamente que depois tudo isso será utilizado para fazer os nossos caldos, né? Que nós já vimos em sala de aula, para fazer purês, para fazer sopas, enfim, para utilizar em outras preparações. Mas para mostrar intuito de mostrar para vocês como se faz o cubo, então eu vou trabalhar aparando todas as laterais da minha cenoura até eu chegar num bastão, tá? Então eu tenho a mesma medida em todos os lados, eu formo um cubo, tá? Formei um cubo, porque formei um bastão, né? E aí, a partir desse bastão, eu consigo extrair os meus cortes em cubos, certo? Então, do mesmo jeito, eu seguro com as pontas dos dedos, o dedão na parte de trás, e aí eu venho cortando os meus cubos, certo? E aí, o material que já foi passado para vocês, nós temos os diferentes tamanhos de cubos e os diferentes nomes desses cubos, né? Então nós temos aqui, ó, todos os cubinhos perfeitinhos aqui, né? Então vamos deixar aqui no cantinho mesmo aqui, ó. Certo? Então os nossos cubos. Lembrando que todas essas aparas serão utilizadas, mas para mostrar para vocês. Bom, vou fazer para vocês talvez um dos cubos mais utilizados em cozinha, que é o brunoise. Então, para fazer a brunoise, eu vou primeiro, da mesma forma, aparar toda a minha cenoura. E eu vou tirar, então, fatias de 3
milímetros. Pessoas, lembrem-se de que quando vocês estiverem cortando qualquer coisa, vocês têm que estar de forma ereta e de frente para a tábua, né? Então, se eu cortar, por exemplo, inclinando minha cabeça para frente, o meu ângulo de visão, o meu ângulo reto se torna outro. Então, a chance de eu começar com uma medida e terminar com outra é muito maior. Então, eu tenho que estar ereto na frente da minha tábua e sempre olhando de forma vertical para o meu corte, porque aí eu tenho a certeza de que meu corte vai sair o mesmo do início ao fim, certo? Nós temos aqui então nossas lâminas, olha, todas com a mesma espessura, 3 milímetros de espessura. Será que a gente vai fazer a prova dos 9 aqui? Ai, meu Deus do céu, é agora. Vamos ver. 1, 2, 3 milímetros, beleza? Então, 3 milímetros de espessura. A minha prova é assim, viu? Essa reguinha vai para lá para vocês terem noção de como é. Hashtag fica a dica aí. Beleza? A partir do momento então que eu fiz as fatias, eu vou para tirar meu cubo seguindo o mesmo princípio que eu fiz anteriormente. Eu vou tirar os meus bastões. Tirando os meus bastões também com 3 milímetros, eu tenho então aqui a minha julienne, tá? Então vejam todos os bastõezinhos aqui, e eu tenho aqui então, a partir daqui, junto todos, seguro com a ponta da minha faca, com a ponta dos meus dedos, e sempre fazendo o movimento de pêndulo, utilizando sempre toda a extensão da minha faca. Vou estar sempre falando isso, que é questão de costume mesmo de vocês. Eu vou então cortar os cubinhos da minha cenoura para eu transformar em brunoise, tá? Então percebam o movimento da faca, o movimento da minha mão, e como num passe de mágica, os nossos cubinhos, as nossas brunoises surgem todas super padronizadas, tá? Então, se vocês chegarem aqui mais perto, o nosso cameraman Crozebeck, tá? Todos os cubinhos perfeitinhos. Então aqui a gente vai deixar então aqui os nossos cubinhos aqui, certo? Todas essas aparas aqui, depois a gente trabalha com elas. Aí eu tenho então a continuação, os bastões. É uma coisa que um corte leva a outro, né? Eu tiro os meus bastões para depois, na sequência, tirar os meus cubos, certo? Então nós temos aqui as nossas produções. Depois, batata, descascar rapidinho. Então, utilizando o nosso descascador,
Existem vários modelos, né, de descascadores. Então eu vou perfeito. Nós temos então agora, então nós temos os bastões, os cubos, e nós temos agora outro corte que são os fatiados, né? Que nada mais é do que simplesmente você fatiar os seus ingredientes aí, no caso, a nossa batata. Então nós temos os nossos fatiados. Vou aproveitar só para a gente pegar aqui e fazer mais um cubo. Então nós temos aqui mais um cubo. Perfeito? Aqui, pessoal, seguinte, tem um outro corte pouco utilizado na cozinha, porque ele também acaba tendo um desperdício relativamente grande. Desperdício também, entre aspas, né? Depois acaba sendo tudo aproveitado aí em outras preparações, mas requer também uma certa prática, né? Então esse é o que a gente chama de torneado. O que a gente vai fazer? A gente vai então tornear a nossa batata, e eu posso fazer isso com qualquer também legume, né? Consiste em eu fazer como se fosse um balão, tá? Com 7 lados iguais. Pode ser que vocês tenham também a faca de tornear, que é como se fosse a faca de legume, só que ela tem uma leve curvatura. Isso facilita a hora que eu tô cortando o meu legume, facilita para eu ter o mesmo corte do início ao fim. Nada impede de utilizar uma faca de legume tradicional, talvez nem todos tenham comprado. Bom, mas a ideia é partindo da parte superior, do nosso caso aqui da nossa batata, eu vou pegar e fazer cortes abaulados, tá? Dessa maneira, ok? Eu vou fazer 7 cortes. Com a faca de tornear, fica mais fácil esse movimento, mas nada impede de você fazer isso com uma faca de legume tradicional. Certo? Posso, se eu quiser, cortar a ponta ou não, posso deixar inteiro, tanto faz, certo? Então seria um torneado. Aí eu tenho diferentes tamanhos de torneados, tanto de comprimento, tá? Quanto de espessura. Tudo depende da preparação que eu for fazer. Nas cozinhas mais tradicionais, mais antigas da França, era muito utilizado esse corte de tornear os alimentos. Mostrava muita habilidade da cozinha, né, da equipe da cozinha, dos chefs, e mostrava que foi feita com esmero
para os seus convidados, né? Então nós temos aqui o que seria uma batata torneada. Certo? Então nós temos aqui nossa batata torneada. Vou colocar tudo isso aqui. Vamos passar um pouquinho dessa cebola ciselê. Inicialmente eu fiz uma brunoise e depois eu fiz um ciselê dessa cebola. E eu vou pegar então aqui um pouco da nossa julienne, né? Tá aqui no Brasil, a gente acabou também aportuguesando um pouco e tem gente que fala juliana, tá? Também tá certo, não tem problema nenhum. Então, a princípio, os nossos cortes aqui. Saúde! Certo? Então, aqui os nossos principais, os modelos de corte, né? Nós temos então os cubos, os bastões. Eu vou fazer um bastão mais grosso, fatiados, tá? E a nossa julienne aqui. Vou fazer aqui então rapidinho só mais um corte de cubos, de bastão, só para vocês terem então, deixar um bastão maior aí, não deixar só a julienne. Então vou cortar aqui, corto aqui, vou cortar no meio, vou cortar a base, venho cortando todos os lados para deixar sempre corto as fatias e a partir dela eu venho cortando os meus bastões. E aí, pessoal, é sempre interessante a gente perceber que a largura da minha fatia tem que ser a mesma largura do meu cubo. Não adianta eu cortar uma fatia de uma espessura e depois o meu bastão de outra. Aí ele deixa de ser um bastão certinho, tá? Então, olha só, sempre da mesma medida, tá? Então, nós temos aqui um bastão, certo? Então, os nossos principais cortes. E eu vou fazer um outro corte, que é o que seria, entre aspas, a julienne nas folhas. Que aí, quando a gente se trata das folhas, a gente não chama mais de julienne, a gente chama de chiffonade, tá? Então, eu vou pegar uma outra tábua, não vou mexer nessa tábua, porque ela tá bem arrumadinha. Vou pegar uma outra tábua e vou fazer, então, o chiffonade em outra tábua, que vai ficar um pouco complicado aqui se a gente for trabalhar aqui, mas vamos tentar aqui, vai. Então aqui, o que eu posso fazer? Tô com uma couve, eu vou cortar então o caule central, o talo central, tá? Tirei, vou enrolar, dobro no meio e enrolo como se fosse um rocambole mesmo, né? Enrolo essa folha e aí eu vou partir para o meu chiffonade. Então, da mesma maneira, apoio com as pontas dos dedos, a faca vai bater nessa parte do dedo e aí, aproveitando sempre esse movimento de pêndulo, puxo, encosto no meu ingrediente e desço empurrando e cortando, tá? Sempre esse movimento, vai ficar muito mais fácil, tá? Então aqui, venho aqui e olha só, tá? Sempre esse movimento, bem devagarzinho, com o tempo vocês vão ficar
super rápidos, vão cortar muito melhor do que eu. Ó, tá? E aí você consegue deixar mais fininho ou mais grosso, dependendo do ajuste do meu dedo aqui, tá? Então, ó. E aí, vocês estão aí, né? Tranquilos, todos dentro de suas casas. Quem vai fazer então a couve da feijoada já sabe, né? Vamos treinar então o nosso chiffonade para couve da feijoada. Então nós temos mais fininha, mais grossinha, tá? E uma intermediária, certo? Então nossa tábua aqui com os nossos principais cortes. Nós temos então chiffonade para as folhas, nós temos os bastões, nós temos os cubos, os fatiados e os torneados, tá? No material que eu passei para vocês, existem a classificação então por tamanho. O que é um bretone, que tamanho que é, um paisane, que tamanho que é, tá? Tem diferentes tamanhos, nomenclaturas diferentes para cada tamanho. Depois eu vou passar para vocês outros cortes, tá? Que a gente vai fazer, tem o bissô que a gente vai fazer depois, eu vou mostrar com o mandolim uma batata gaufrette, que também é super bacana, mas só dá para fazer no mandolim, mas eu mostro para vocês como é que funciona. Enfim, a partir daí a gente vai fazendo todas essas demonstrações aí de cortes, certo? Para a aula de amanhã, terça-feira, a gente vai fazer técnicas de cocção. Então, o que seria em aula, a gente vai transformar aqui também nessa super ótima videoaula para vocês, tá? Não tinha aquele telecurso 2000 lá? Então vai ter o telecurso gastronomia para vocês aí. Beleza, seus pangaré? Então acessa lá, vê essa aula. Obviamente algo mais simples, mais curto, mas mostrando as técnicas que seriam apresentadas para vocês lá na nossa cozinha, mostrando as técnicas aqui. Pratiquem, tá? Isso daqui não é só ver vídeo, entendi, sei como é que é e não preciso mais fazer. Não, tem que praticar. Pega, não tá fazendo nada em casa mesmo? Então pega a cenoura, pega a batata, pega a cebola e sai picando aí. Depois a sua mãe usa, você vai cozinhar para sua mãe, você, amigo, amiga querida, faça uma comidinha para todos aí da sua casa. Certo? Então beleza. Até a próxima, valeu!